O objetivo é ajudar vocês a entrar em contato com uma vida mais saudável, o que inclui uma alimentação melhor, uma rotina de vida melhor e um peso que seja dentro de uma margem saudável para o corpo de cada um de vocês. Então é uma reeducação para saúde e qualidade de vida, ok? Então tem casos que vai fazer a bariátrica, tem casos que não vai, tem gente que quer fazer no meio do caminho, descobre que tá super bem emagrecendo sozinho e não quer mais fazer, tem gente que começa o programa não querendo fazer, no meio do caminho a gente chega à conclusão de que vai precisar fazer. Então tudo pode, a gente vai discutindo e conversando caso a caso. Para qualquer processo de melhoria de saúde, com ou sem cirurgia, tá? Qualquer processo de melhoria de saúde e de qualidade de vida, tanto física, quanto mental, quanto psíquica e emocional, a gente precisa de alguns atributos como organização, disciplina, dedicação, planejamento, persistência. Então isso também já tem características que vai ser exigido de vocês para vocês terem uma qualidade de vida, né? Quem que se alimenta bem sem disciplina, sem planejamento, sem organização, sem dedicação e comprometimento? Não tem como, tá? Então isso vai ser necessário para vocês, para a melhoria da qualidade de vida de vocês, principalmente para quem fizer a bariátrica, tá? Para você passar bem por um pós-cirúrgico de cirurgia bariátrica, sem essas coisas que eu falei aqui, a probabilidade de você ter alguma dificuldade grande é alta. Basicamente, gente, o que eu vou querer trabalhar com vocês aqui tá muito focado na questão do autoconhecimento, ok? Por quê? Porque o maior problema que eu encontro quando a gente está lidando com doença, sintoma, problema, entendam o excesso de peso aqui ou qualquer comorbidade por conta dele, como doença, sintoma, problema, desequilíbrio, qualquer coisa dessa. Mas eu vou falar doença só por causa do trocadilho que eu vou usar na frase. Quando a gente vai trabalhar com doença, no nosso esquema da medicina convencional de hoje, pouco se olha para o doente. A gente foca muito na doença, né? Em eliminar a doença. Então a gente chega na médica e fala, tem uma doença, tem um problema, tem um sintoma, tem uma queixa e eu quero eliminar essa queixa, eu quero eliminar essa doença, eu quero eliminar este problema da minha vida, estes sintomas. Porém, gente, não existe uma doença sem um ser que adoeceu, certo? Então, por trás de toda doença tem um indivíduo, tem uma pessoa. E se a gente só fica trabalhando em cima da doença, elimina o problema, mas não trabalha na pessoa que foi tendo uma vida que levou ela a ter aquele problema, o que vai acontecer? O problema vai voltar, tá? Quem aqui nunca fez uma dieta e voltou a engordar? Né? A maioria de vocês traz essa queixa para mim. Olha, já fiz 300 dietas, já perdi peso 300 vezes. Voltei até pior. Tem gente que volta até pior. E a questão é, por que não está se olhando para a pessoa? Só está se olhando para o sintoma da pessoa. Só que o sintoma tem muito mais a ver com a pessoa do que o que a gente imagina, tá? Então, para a gente trabalhar na raiz do problema, a gente trabalha na pessoa e na vida dela, para que ela mude, não o comportamento, para que ela mude quem ela é. Isso sim vai mudar a saúde e a vida dela
de forma sustentável. Então, quando eu perco peso, porque eu mudei quem eu sou, que eu mudei a minha relação com a comida, com a alimentação, quando eu mudei a minha mente, quando eu mudei meus pensamentos, meus sentimentos, quando eu aprendi a lidar com as minhas emoções, quando eu me transformei internamente, por consequência, o que está fora também começa a desenrolar de um jeito diferente. Então é de dentro para fora. Por que quando acontece de fora para dentro não sustenta? Porque alguém te mandou seguir aquela dieta, alguém te deu aquele remédio para você tomar e você tomou por um tempo, mas você não mudou nada em você. Como é que você continua sendo a mesma pessoa, vivendo a mesma vida que te levou para aquele quadro adoecido? Se você volta a viver aquela mesma vida e se você continua sendo aquela mesma pessoa, você vai voltar a ter aquele quadro de adoecimento em algum momento da sua vida. Ou se não volta com aquele problema, volta com outro. A gente só troca o problema. Quem aqui nunca ouviu falar de quem faz bariátrica e acaba desenvolvendo outro vício? É a típica pessoa que ela não se transformou. Ela só trocou de muleta, né? Então ela tinha comida como uma muleta, aí ela fez a bariátrica, foi tirado dela a possibilidade de continuar usando a comida como muleta, aí ela começa a beber. Uma das questões é a seguinte: primeiro, o seu estômago diminui, mas com o tempo o teu corpo se adapta, tá? Então, por exemplo, assim, a pessoa fala que antes ela comia um sanduíche inteiro, agora ela só come um quarto. Só que um quarto, o estômago menor, ele se adapta, ele vai aprendendo a absorver aquele um quarto, como se fosse um sanduíche inteiro para quem está com o estômago inteiro. Então não é só uma questão de você diminuir a quantidade, diminuir o estômago. Com o seu estômago pequeno, você consegue continuar tomando leite condensado de canudinho. E entra que é uma beleza. Entende? Então quer dizer, o seu estômago vai se acostumar. Daqui a pouco você está como uma pessoa normal, não comendo a mesma quantidade, mas o seu estômago se adapta com aquela quantidade que ele recebeu, então ele está como uma pessoa normal. Se você não mudou quem você é, se você não mudou a sua relação com a comida, você vai engordar. Que cada um, gente, vai para o seu ponto fraco. Então tem gente que engorda de novo, tem gente que troca, vai para outro vício, tem gente que começa a ficar viciada em compras, né? Tem gente que vicia em academia, mas de um jeito doentio, sabe? A pessoa, se não vai na academia, ela até treme. Então, não, né? Porque o que está por trás de tudo isso, gente? O mecanismo mental nosso de válvula de escape, de fuga, né? Então, quer dizer, o negócio não é você parar de comer, é você parar de fugir. Porque se você não quebra o seu padrão interno de fuga, se não for comida, você vai buscar fuga em outra coisa. E você não resolveu o problema. Qual é o problema? O meu padrão de querer fugir quando eu encontro dificuldades internas que eu não sei lidar. Porque quando eu falo que comida, quando não é por fome física, né? É por fuga emocional, as pessoas falam, mas eu não fujo dos meus problemas, eu resolvo eles. Externamente, sim, você vai lá, você pega a fila, você resolve, você entra na reunião do seu trabalho, você fala o que você tem que falar, você vai, peita a situação, ótimo, tá resolvendo tudo, não tá fugindo nada. Só que é aqui dentro a fuga, é aqui dentro. O que você faz com as suas emoções que foram geradas em todo esse processo que você estava lá enfrentando? Aquilo te disparou uma série de pensamentos, de emoções, de sensações. Você percebeu elas?
Você sabe dar nome para cada uma delas? Você sabe como cada uma delas está se manifestando em você? Você está lidando com elas, acolhendo elas? Ou você, para debaixo do tapete, eu sou forte, eu resolvo tudo, eu dou conta de tudo, né? E aí por dentro tá quebrado, não tá lidando com nada, na verdade. Isso acontece muito, acontece muito. Então até eu vou pedir para vocês exatamente começarem a se observar, com base nisso tudo que eu tô conversando com vocês, outras compulsões, além da comida, que às vezes tem, às vezes não tem, mas eu sempre pergunto, tem outras compulsões? Tem outras tendências a descontar? E eu cito, quais são as principais que eu mais vejo? Compras, limpeza, organização e trabalho, né? Porque hoje está na moda fugir para o trabalho, tá? Aquela pessoa que ela fala com muito orgulho que ela trabalha muito, que ela é guerreira, e na verdade, assim, fora do trabalho, ela não sabe o que ela faz com ela e com a vida dela. Ela precisa estar trabalhando para ela poder tá conectada em alguma coisa. Mas isso precisa ser olhado, gente, porque nós somos, por trás do nosso trabalho, da nossa comida, do nosso lazer, da nossa família, das nossas atividades diárias e cotidianas, tem um indivíduo, né? Tem uma pessoa, tem um ser, e esse ser tem uma essência, tem um perfil, tem uma personalidade, tem uma série de características, tem dons, tem habilidades, tem dificuldades, tem vulnerabilidades. Se eu não me conheço, eu não sei o que eu faço comigo e com a minha própria vida. Eu me torno refém dela. Né? Eu ouço muito isso aqui na época que eu atendia em consultório, mas hoje aqui nos programas também. Ai, a vida fez isso comigo. Ai, porque se não fossem os problemas eu não comia tanto, porque eu me estresso. O meu problema é o estresse. Gente, tá vivo, vai se estressar. Como é que faz para não se estressar? A questão não é não se estressar. A questão é aprender a lidar com o estresse sem adoecer. Tá? Tem gente que fala assim, não, quando tá tudo bem na minha vida, ótimo, mas aí minha mãe morreu, aí não sei o que aconteceu, mas gente, vai acontecer, né? Uma hora é a mãe, outra hora é o trabalho, outra hora é o filho, outra hora é o cachorro, outra hora é uma doença nossa mesmo, física, outra hora é uma discussão com o vizinho. A gente não tem controle sobre a vida e o que ela vai nos trazer, mas a gente tem controle sobre nós, sobre o que a gente vai fazer com isso que a vida me trouxe, sobre como a gente quer lidar com isso, como a gente quer canalizar, como a gente quer direcionar. É fácil? Não. É possível? Sim. Né? É possível fazer esse trabalho e ir lapidando essa forma de conduzir as coisas com mais sabedoria, com mais inteligência emocional? Sim, passando por dores, sim, tendo dificuldades, porque isso é inerente à vida, mas a dor é inevitável. O sofrimento, que é o prolongamento da dor, ele vai se tornando opcional. Porque eu posso passar pela dor, mas eu não preciso arrastar e prolongar ou aumentar aquela intensidade, por conta de eu não estar usando os melhores recursos internos para lidar com as minhas dificuldades. E a gente não percebe, gente, mesmo quem não tem compulsão por comida, mesmo quem come normal, sem nenhum tipo de compulsão, a gente não percebe o quanto a comida acaba se tornando para nós uma fonte de prazer. Às vezes, num dia inteiro, a única coisa legal é a hora que a gente senta para almoçar.
É a hora que a gente senta pra comer aquele parmegiana. Que dia que é o dia da parmegiana? Já me esqueci. Vai ter a quarta-feira, que é o dia da feijoada. Nossa, não importa o que aconteça, hoje é dia de feijoada, quarta-feira. É feliz. Não precisa comer muito, mas só é feliz porque é o dia da feijoada e eu gosto de feijoada. Então, assim, a gente não percebe, mas a comida acaba se tornando uma fonte de prazer. E muitas vezes na vida de muita gente é a única fonte de prazer. Teve gente, cansei, a pessoa olhar para a vida dela toda e falar: não tenho mais nada prazeroso na minha vida. É só a hora que eu paro para comer, que eu gosto, que eu sou feliz, que eu como coisas que eu gosto, coisas gostosas. Então a gente tem que desconectar isso. Por isso que eu falo autoconhecimento. Porque se eu tenho uma vida que não tem fonte nenhuma de prazer, começa que eu não estou conectada comigo mesma. Eu não estou em mim, eu não estou alinhada com o meu próprio ser, com a minha própria essência. E a gente vive muito para fora, é fazer, é produzir, é trabalhar, é ajudar, é não sei o que lá, para fora, para fora, para fora, para fora. Quando é que a gente faz esse movimento para dentro? Tudo é ter ou é fazer? E o ser? Quando é que a gente para nutrir emocionalmente esse ser? Essa nutrição começa da gente com a gente mesmo. Não é o relacionamento, não é o outro, não é o amigo, não é o pai, não é a mãe. Era quando a gente era criança. Agora, adulto não é mais. Tá? Então tem um longo processo. Muita gente come, por exemplo, quando se frustra, não sabe lidar com frustração. Ai, quero aprender a lidar melhor com minhas frustrações. Vai intensificar isso numa terapia individual? Vou. Maravilhoso. Bora, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês, pra gente finalizar, assim, em termos práticos, né? O que é legal vocês terem pensado, refletido? Acordem de manhã e comecem a se observar. Saiam desse dia a dia, desse cotidiano automático, né? De acordar e sair fazendo. Come de qualquer jeito, sai correndo, sai fazendo, ou fica em casa mesmo, mas fica desnorteado, nem presta atenção como que tá, o que tá sentindo, o que tá passando. Tenham um diário, tenham uma agenda, tenham um bloquinho de notas, ajuda muito no começo, tá? É igual controle financeiro, gente. Quando a gente tá perdendo dinheiro, tá saindo dinheiro para tudo quanto é lado, a gente não sabe nem onde a gente tá gastando, o que a gente faz? Anota, não é? Para ter um controle, para ter um monitoramento. A mesma coisa para vocês trabalharem o controle emocional, mental, psicológico e comportamental de vocês. E alimentar, inclusive. Então, comecem a prestar atenção nos pensamentos que vêm à mente de vocês ao longo do dia. Que pensamentos vêm na cabeça de vocês? Ao invés de fugir, porque às vezes vem um pensamento difícil, negativo, o que a gente faz? Ai, esquece, faz outra coisa, se distrai com outra coisa. Calma. Antes de fugir do próprio pensamento, olha para ele. O que ele está te falando? Aí você escolhe se você quer alimentar este pensamento, se você quer atender ao comando que este pensamento está te dando ou não. A gente vai falar melhor disso, gente, no segundo módulo em grupo, tá? Que é aprendendo a lidar com pensamentos e emoções. Mas por hora, aprendam a observar pensamentos e emoções. Não importa se é bom, se é ruim, se é negativo, se é positivo, aprendam a observar, identificar, dar nome para o que está se passando dentro de vocês. Aprendam quais são os gatilhos. Eu acabei de sair de uma reunião, tô
me deu uma enxaqueca. Então pare e analisa. O que aconteceu nessa reunião? Como que se deu aquela dinâmica? Teve alguma coisa ali que será que me preocupou, que me deixou tensa? Alguma coisa que eu ouvi que me pegou, que eu tô aqui, ó, explodindo a cabeça agora? Observem-se mais. Parem de fazer a coisa no automático. Vai comer? Olha para o que você está comendo. Presta atenção. O que eu estou comendo? Que horas são? Qual foi a última vez que eu comi? Eu estou com fome? Vai pro corpo. Sente o corpo. Eu estou com fome? Eu estou comendo só porque eu abri a geladeira e peguei um negócio que estava lá, que é gostoso? Se observem. Então, vocês podem anotar. É uma dica, ninguém precisa me mostrar caderno, não é escola, não tem que trazer lição de casa. É para vocês que eu estou dizendo que pode funcionar essa ferramenta, para muitos de vocês funciona. De ter um caderno, onde você anota. Anota o quê? O que você quiser. Você pode anotar o que você comeu, você pode anotar tudo que aconteceu no seu dia, você pode anotar o que você observou dos pensamentos que vieram na sua mente naquele dia. Você pode anotar emoções que você sentiu aquele dia. Você pode anotar coisas que você sentiu no teu corpo, enjoo, tontura, sensações, percepções corporais. Pode anotar lembranças, memórias, preocupações do futuro. O que vier na cabeça pode anotar. Para quê? Para vocês começarem a se conhecer. O que se passa dentro de mim? Porque saibam de uma coisa, gente. O que está dentro de vocês é o que está comandando a vida de vocês. Se vocês não sabem o que está dentro de vocês, e se vocês olham para a vida de vocês e falam, meu Deus, que vida é essa? É porque vocês estão refém. Vocês não estão no comando. Ok? Então, vamos começar a sair do automático. Então, palavras-chave: auto-observação, auto-percepção, atenção, sair do automático. Então, portanto, consciência, autoconscientização. Autoanálise. Questionem, reflitam, analisem o dia a dia de vocês. Tá? Autoconhecimento. Observem estresse, ansiedade, preocupações, frustrações, decepções, medos, descontentamentos, carências, solidão, distrações, coisa que muito faz vocês se distraírem demais, voar, perder o foco, perder a atenção, hábitos automáticos, coisa que eu já faço, nem sei porque faço, mas faço há 30 anos do mesmo jeito, nem faz mais sentido para mim, mas eu faço. Hábitos, gatilhos em geral, irritabilidade, mudança de humor, alteração de humor, crises de choro, desânimo, falta de vontade, aperto no peito, falta de ar, insônia, tontura. Gente, nada disso é normal. Ai, mas comigo é normal, eu tenho insônia minha vida inteira. Então, sua vida inteira você está deixando de olhar para um chamado importante do teu corpo para você. Não é para ter insônia a vida inteira. Você não consegue se entregar para o sono. Como que tá? Você se considera uma pessoa controladora? Você sempre tem que estar no domínio e no controle das coisas? Geralmente quem tem insônia crônica está nesse ponto. É aquela pessoa que se ela não está no controle da situação, ela não está bem, ela não sabe lidar com aquilo que ela não está no controle. A ponto de não conseguir se entregar. Ela não pode desligar, ela precisa ficar 24 horas por dia alerta, no controle e no domínio de tudo. Tô dando um exemplo aqui, tá? Não quer dizer que toda insônia é isso.
A famosa apneia que muitos de vocês têm também é complicada, mas tudo isso vai melhorar, gente. Vamos acreditar que é real mesmo, melhora, tá? Vocês entenderam? Tendências para vícios, outras dependências, outras impulsividades, tá? Como a colega que não tinha reparado que comprava quando não comia. Então, prestem atenção nisso também. E também, olha, sabe, vocês podem fazer uma reflexão da seguinte forma. Se façam a pergunta, como eu cheguei até aqui? Hoje. No meu dia de hoje, nessa minha vida que eu tenho hoje, desse jeito que eu tô agora. Não importa se tá bom ou se tá ruim. Agora, do jeito que eu tô. Como eu cheguei até aqui? O que me trouxe até aqui? Façam essa análise na vida de vocês da linha do tempo. Né? Quais foram as principais experiências, vivências, acontecimentos, tomadas de decisão, escolhas? Como que eu fui chegar até aqui? Não como crítica, gente, como julgamento, né? Como, meu Deus do céu, como eu fiz isso, ai, olha onde eu tô. Não, gente, como análise, tá? Aí, depois que vocês se perguntarem como eu cheguei até aqui, se façam a seguinte pergunta. Como está a minha vida agora? Todos os setores, todas as áreas. Como tá? E aí, se façam a seguinte pergunta: para onde eu tô indo? Como eu tô indo? Eu sei que eu tô indo? Né? Quais são meus objetivos, minhas metas? Como eu tô fazendo para atingi-las? Por que eu tô indo para essa direção? Para quê? Vocês já se perguntaram quem sou eu? Qual é o sentido da vida para mim? O que eu tô fazendo aqui? Porque, gente, né? Somos humanos. Estamos todos aqui como raça humana, temos uma natureza humana, temos uma essência, independentemente de cada um ser diferente, ter profissões, histórias de vida diferentes. Somos todos humanos, temos uma natureza humana. Tem um sentido de estarmos aqui, mas cada um vai construir esse sentido para si. Uma vida sem sentido é uma vida vazia, e comida é muito utilizada para preencher vazios. Né? Ok, gente? São só reflexões. Vocês veem que eu solto umas frases por aí. Não sou indiretas, direta para ninguém, mas eu tô chamando mesmo. Tô colocando ganchos, né, de reflexão. Até um pouco mais aprofundados, filosóficos, né? Tem gente que fala assim, ai, começa a filosofar muito assim, eu fico meio angustiado. Porque é angustiante muitas vezes a gente olhar para nossa própria vida e descobrir que não sei muito, preciso começar a saber mais, né? Mas o importante, gente, não é ter uma resposta, tá? Porque nem tem. O importante é colocar vocês no caminho da busca. Porque aí o sentido já é estar buscando, já é estar na caminhada, não é a chegada, não é o ponto de chegada. O sentido é toda a caminhada que se faz para se chegar em alguma direção lá na frente. Mas o sentido está na própria caminhada, ok? Até porque quando a gente só coloca o sentido na meta em si e não na caminhada até ela, assim que a gente chega naquela meta, a gente já vai olhar para a próxima, né? Então a gente nunca curte também a própria meta que a gente chegou. Então não é para colocar a felicidade lá na frente e só esperar para ser feliz quando eu chegar lá na meta tal. Não, eu tenho que ser feliz hoje. Indo em direção a algo que eu quero sempre melhorar, evoluir, transformar e etc. Mas eu não posso colocar
só para começar minha vida, só para começar a ser feliz quando eu chegar em tal ponto. Pensem bastante, reflitam bastante, tá bom? Tchau, obrigada, gente. Até a próxima.